Buondì. Allora, come io, Veneti, mi sto bene, grazie. Questo video qua sarà, diciamo, una spiegazione di grammatica veneta, perché sapete che marcatamente no altri, sì, no altri anche a lori là in tel Veneto gli fa un fiasetto di sbagliamento, però no altri che siamo più distanti dalla terra cuna, è più probabile che se desmenteremo un fiasetto in più, no? Ma non c'è problema perché siamo qua per indirizzare tutto, no? Indirizzare tutto pulito. E allora, vi fa una presentazione, vi mostro un documento che logo parecchia qua, erros comuns no Veneto brasileiro. Beh no, qua come che voi scriveste in portoghese, anche perché siamo dovuti parlare del Veneto brasiliano e che se ne muccia di Veneti, dei descendenti dei Veneti che non sa ancora parlare il Veneto, va bene che diamo un fiasetto di istruzione in portoghese perché sennò noi siamo buoni, no? Então, erros comuns no Veneto brasileiro. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma análise, eu acho que o melhor modo da gente acabar pegando, né, corrigindo as coisas, é realmente por meio de uma análise daquilo que é muito comum ser utilizado, né? Obviamente eu peguei alguns trechos aqui, algumas frases de um livro e esse livro ele acabava retratando assim a fala das pessoas aqui no sul do Brasil, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, por meio disso, eu consegui fazer uma análise e detectar, eu trouxe para vocês alguns problemas, alguns erros gramaticais, alguns erros estruturais, e aí eu passo para vocês que vocês evitem também, né? Porque fica meio estranho, né? Esse material também está disponível aqui no link aqui embaixo, vocês podem acessar ele. Eu recomendo que vocês façam um download desse material e segurem aí para vocês, porque né, vocês conseguem já dar uma olhada melhor, né? E ao invés de ficar só com um vídeo, vocês conseguem ter esse material em PDF, né? O material da aula em PDF e já consegue de repente trabalhar umas outras estruturas em cima dele. Não sei, eu acho que é sempre bom a gente ter as coisas. Bom, eu fiz digamos, uma introdução aqui, onde eu escrevo para vocês, né, que é natural que a gente analise, né, nos falantes de Vêneto no Brasil, a produção de muitas incoerências assim, né, pelos falantes. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui para vocês, a maior parte das pessoas, eu já tinha comentado em outros vídeos, obviamente não tinham até então, né, não tinha até então, digamos, um curso, não tinham um acesso a boa educação em língua vêneta. Hoje eu faço isso por meio dos meus cursos online de língua vêneta, então onde eu consigo demonstrar às pessoas. Obviamente o curso ele tem uma duração um pouco mais longa, aproximadamente 2 anos. Tem gente que acha que é demais, né, mas é porque talvez nunca fez um curso de língua na vida. Não é demais, a gente não consegue se aprofundar numa língua, a gente não consegue apresentar nada em pouco tempo. 3 meses, 6 meses, sabe? Eu vou conseguir ensinar o quê? Coisinhas muito básicas e muito rasteiras, e aí depois eu até prefiro não, pelo menos, né? Eu posso até fazer um curso introdutório algum dia, mas eu prefiro não fazer isso nesse momento, porque as pessoas precisam aprender a falar mesmo, né? Em cima das expressões, das estruturas. E aí, às vezes, se a gente quer disponibilizar, fazer uma coisa muito rápida, a pessoa sai do curso e não sabe falar praticamente nada, né? E aí o incompetente é o professor. E óbvio, por quê? Porque o tempo não é o adequado. Então, o pessoal acaba, né, tendo que ter um tempo maior para estudar a língua. E o que acontece, né? Por meio desse tempo mínimo, que é aproximadamente 2 anos para conseguir aprender uma língua, e óbvio, o aprendizado ele vai muito de quem está estudando, se força, né, todos os dias a utilizar alguma coisa, enfim. Então, ele acaba sendo mais rápido. Mas o acesso à boa educação na língua também se dá por conta desse tempo e também por conta de um material de qualidade, onde o professor saiba dizer as coisas que acontecem, porque acontece, e o que é da língua vêneta, o que não é, enfim, né? E, digamos, desmistificar muitas coisas muitos mitos que a gente encontra, principalmente aqui nas nossas comunidades, né, de falantes de vêneto. Então, uma educação abrangente, ela sempre é muito importante em qualquer idioma, em qualquer disciplina, né? Se trabalhar
a gramática inteira, a gramática universal da língua, e não a gente ficar só focado em dialetos locais, né? Por exemplo, a gente vai para a escola, aprender o português na sua normativa padrão, digamos, uma abrangência um pouco mais universal do português, e a gente não fica só ali mergulhado, né, no dialeto português do gaúcho, né? Imagina. Vocês imaginem, aí chega a hora de se comunicar de um jeito um pouco mais formal, escrever alguma coisa um pouco mais elaborada, a gente só tem o nosso dialeto local, digamos, a nossa variante local gaúcha. Então, não é adequado que a gente fique só presos a dialetos locais, né, da língua, né, dialetos locais do português, da língua vêneta, do italiano. Por quê? Porque eles não dão essa abrangência toda e geralmente é muito difícil a gente detectar muita estrutura, muita consequência gramatical que vale para todas as variantes de vêneto, né? O que acontece? No caso da língua vêneta, isso ainda tem que ser muito trabalhado na cabeça, né, dos falantes, porque os falantes eles acabam achando que é muito ruim trabalhar o vêneto na sua forma universal. Os falantes de vêneto, tanto aqui do Brasil quanto lá no Vêneto, eles são muito apegados ao seu quadradinho, né? Então, por quê? Porque eles acham que se a gente estudar, né, o vêneto de uma forma mais universal, abrangendo não só como se fala no Brasil, mas como se fala lá no Vêneto, a gente pega lá as peças do Goldoni, enfim, essas outras coisas, eles acham que isso vai mudar totalmente o jeito deles de falar, porque não, imagina a tradição da minha família, não, isso não tem nada a ver. Se isso fosse verdade, a gente iria para a escola e o Brasil inteiro falaria igual. Né? E assim isso vale para todos os outros países. E isso não acontece assim como do mesmo jeito que isso não é possível. Né? As pessoas são diferentes, elas se comunicam de um jeito diferente também, porque pensam de um jeito diferente e nasceram em lugares diferentes. Então não vai afetar estudar a língua de um modo universal, obviamente explicando o que acontece numa variante e o que acontece em outra, isso não vai afetar, né, o nosso modo local de se falar a língua. Pelo contrário, vai somar, né? A gente vai ter aquele modo local e a gente vai conhecer uma estrutura universal da língua também. Que é isso que realmente preserva as línguas, porque senão, né, fica um monte de dialetos para lá e para cá, nenhum se conversa, e mal e porcamente um mantém alguma coisa aqui, outro mantém lá, não se tem muita, né, e acaba deixando de existir. A gente tem que passar a estudar o porquê que muitas línguas deixaram de existir, né? Bem por conta disso, dessa desunião ortográfica, né? Dessa desunião também, digamos, de ensino da língua em si. Bem, agora eu vou apresentar para vocês algumas frases que eu separei de um livro, vou fazer essa análise, explicar direito para vocês o que acontece ali que está equivocado. E eu fiz questão de ressaltar, né, que nenhuma das frases aí abaixo que eu tirei de textos escritos no Brasil por falantes brasileiros de Vêneto, que nenhuma dessas frases aqui possui palavras portuguesas. Elas têm sim palavras vênetas e uma palavra italiana que eu encontrei, mas não possui palavras portuguesas. Porém, elas sim sofrem uma intromissão de algumas estruturas do português, né, que acabam dificultando o entendimento e deixam as sentenças aí soando como algo produzido por um não nativo. Né? Então fica uma coisa meio, né, um Frankenstein ali, isso aqui não soou muito bem. Então é óbvio, eu até destaquei aqui para vocês que falar como um nativo é falar bem, né? É falar bonito, é uma coisa agradável que a gente escuta, não é aquela coisa, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso eu acredito que quem estuda a língua consegue perceber, ter um ouvido um pouco mais apurado, né, sobre isso. Uma coisa muito estranha que eu reparei assim desde o início é que eles escrevem as datas de um jeito meio atípico, né? Eles escrevem, por exemplo, assim, ai 19 de luglio de 1976, aos 19 de julho de 1976. Então, como assim aos 19? Isso não, porque está escrito isso no Vêneto, aos 19.
mas soa bem estranho e esquisito. Na verdade, a estrutura correta que a gente utiliza é il 19 luglio 1976. Né? Esse il, a gente nem precisa colocar, por exemplo, il di 19 luglio, mas é isso que ele significa, né? O dia, no português, então a gente usa as preposições, no Vêneto não precisa, a gente pode colocar tudo reto assim, né? O dia de 19 de julho de 1976. Mas no Vêneto não tem essa necessidade, a gente escreve il 19 luglio 1976, né? A gente não precisa escrever como no português. Essa aqui é uma estrutura influenciada pelo português, né? 19 de luglio de 1976. Não precisa, tá, pessoal? Pode escrever tudo reto. Se quiser colocar il di 19, pode colocar, não tem problema, né? Porque é referência ao dia que está sendo feito aí. Mas se não quiser, é comum encontrar il 19 luglio e assim por diante. Então vamos lá para a segunda. A segunda que eu encontrei, eu até risquei, coloquei em vermelho para vocês verem que não está certo, né? É mi governo del Brasil. Tem um erro muito grave que eu detecto também na fala das pessoas, e esse aqui sim é um erro, porque ele não significa isso que as pessoas estão querendo dizer, que o que acontece? Venhesto vem do verbo venhar, vir, né? Então, ele é um verbo de movimento. Os verbos de movimento estado, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eles precisam aí ter como auxiliar o verbo esser, o verbo ser, né? Então a gente precisa conjugar o verbo ser, sempre atrelado a um verbo de estado e movimento. O que acontece? O correto é mi son, tá? Mi son vinhesto. Então, eu vim. Mi son vinhesto, eu vim, e não mi go vinhesto. Não se utiliza o verbo ter, se utiliza o verbo ser, né? Mi son vinhesto. E outra coisa muito esquisita que ocorre por aqui, isso é de praxe assim, que a gente ouve, ao invés de usar a preposição correta, que é aquela que exprime proveniência, que é o da el, e tudo junto a gente escreve com o apóstrofo dal, ao invés de usar essa aqui, que é a correta, as pessoas usam dela, né? Obviamente, muitas vezes, eu acredito que é falta de conhecimento, talvez, não saibam que exista essa, ou não sabem onde aplicá-la, não sei. Então, mi son vesto dal Brasil. Quem sabe inglês, talvez dá para fazer um confronto com from, né? I'm from Brazil, né? Então, eu sou do Brasil. Mi son dal Brasil. Então, a correta é essa aqui, tá? Dal, e não del, dal. Verbo esser mais proveniência, dal. Quando as pessoas não conhecem, elas acabam indo atrás de uma outra referência e, geralmente, no caso do Vêneto, eles buscam a referência no italiano e que muitas, geralmente 100% das vezes, não está certo. La radio, la Z, é tutta informatizzata. Informatizzata. Bom, você vê que isso aqui não é Vêneto, né? Informatizzata. Isso aqui é italiano, tá? No Vêneto, a gente sempre finaliza com a, ado ou ada. Né? Então, isso aqui sim é Vêneto. Isso significa que a frase correta vai terminar assim. La radio, la Z, tutta informatizzata, como português, informatizado, informatizada ou informatizar. Então temos duas opções aqui, informatizada ou informatizar. Portanto, informatizata é italiano e não se aplica na língua vêneta, ok? Vamos lá para a próxima frase. Il programma de radio, ele va pararia tutti i marti. Vocês veem que até falando fica uma coisa bem estranha, né? Il programma de radio, ele va pararia tutti i marti. Parária, aqui é uma coisa que realmente não cai bem. Isso significa, o programa vai pelo ar, né? Pelo ar que a gente respira todas as terças. Como assim? O programa vai pelo ar que a gente respira todas as terças. Então isso parece, sabe o quê? Quando a gente está aprendendo uma língua e a gente não sabe falar as coisas e tem um vocabulário meio restrito e usa aquilo que dá, né? Usa umas coisas meio estranhas e faz aquele famoso Frankenstein, parária. Então, não, isso aqui tá incoerente, tá estranho, não vai funcionar, não dá para entender direito. Nem eu conseguia entender no início, né? Quando eles falavam parária, como assim
pelo ar, vai estar assim pelo ar, eles vão jogar no ar o programa, como? Né? O certo é, o programa de rádio, ele vai em onda tutti i marti, o programa vai ao ar, nas ondas de rádio, o rádio funciona por meio de ondas, né? E não pelo ar. Então, nas ondas, né, todas as terças, isso aqui é engraçado, eu me lembro que eu ri bastante, o programa de rádio, ele vai em onda tutti i marti, essa aqui é a correta. Bom, o município, ele já está colonizado para i tedeschi, ó, aqui começa, né? Para i tedeschi. E dopo che vinhesto drio italiani. Tem coisa aqui que não fecha. Então, a tradução, né, a tradução correta disso aqui que estava escrito é: o município foi colonizado para os alemães, e depois teve vir em seguida os italianos, né? Então é uma coisa que não, tá errado, não dá, assim não dá. Então vamos lá para o que realmente é. O município ele já está colonizado, ok? Isso aqui é a preposição que ela marca, né? Ela marca também essa questão da autoria, questão de posse, né? De autoria, enfim, proveniência, autoria. O da ele acaba servindo para muitas coisas. Mas então, autoria dá, não para, dá e todeschi. Isso aqui é Vêneto, tá? Todeschi com O, então. Pelos alemães. E dopo, eles e olé. Eles e é a mesma coisa, aqui só está contraído, tá? Eles e dopo. Eles e o lé vem esto, ok? Então, o que significa? Vem esto, que eu tinha dito para vocês, verbo, né, de movimento, estado. Né? No caso aqui, vem esto é um verbo de movimento, a gente precisa usar verbo ser, né? Eles e o lé vem esto, né? Veio. Não daquele jeito, teve, eu sei, eles quiseram escrever teve vindo, mas isso não se aplica, né? Isso aqui mal se aplica no português, a gente nem fala assim, a gente nem escreve assim. Seria possível, mas é estranho, até no português, né? Ao menos no dia a dia a gente nunca usa isso. Bom, e dopo eles vinhesto drio italiani. Bom, aqui ficou bom, o município foi colonizado pelos alemães e depois vieram em seguida os italianos. Aqui as coisas começam a fechar. Puito, bene. Adesso abbiamo fatto, avevo mostrare alcune delle frasi che ho catafora meso svariate e adesso vengo destacar anche uma observação. Por falta de conhecimento do sistema da língua vêneta no Brasil e até mesmo na Itália, né? Então a gente observa aí que isso aqui é em relação ao que a gente viu daquela palavra em italiano lá, né? O que faz, qual o sentido de ter aquela palavra em italiano lá se as pessoas não falavam italiano? Hoje faz um pouco mais sentido porque está todo mundo indo fazer ou fez cursos de italiano, então o que acontece? Se as pessoas não estudarem o vêneto, ele tende a desaparecer daqui, tá? Porque eu vejo até mesmo as pessoas que se ocupam, por exemplo, do italiano, muitas pessoas, eu vejo elas escrevendo de um jeito tão italianizado, com palavras italianizadas, com palavras italianas, assim, e com algumas coisas vênetas, que a tendência é sumir por completo, tá? Nessa progressão de mistura com o italiano. Bom, o que acontece? Se escreve em vêneto apenas as palavras que se sabe, ao menos isso ocorria antigamente. Nesse livro aqui, que sei lá, acho que tem 20, 30 anos, eu não me lembro mais a data do livro. Lá, quando não se tinha tanta ainda influência das escolas de italiano, as pessoas, meu Deus, eu quero aprender italiano porque era a língua dos meus ancestrais, dos descendentes, e não era, né? Era o vêneto. Então, se escreve em vêneto apenas as palavras que se sabe, ou se escrevia as palavras que se sabia em vêneto, enquanto as novas palavras, como informatizado, que vem de um termo ligado à tecnologia da informação, né, que é relativamente novo, informatizado, eles acabavam chuchando, né, eles acabavam sugando lá, né, chupando do italiano. Então, isso acontece ainda hoje com mais frequência ainda. Então, é por isso que surge essa ocorrência do informatizzato, ao invés do
informatizar. Se em Vêneto a gente faz, por exemplo, o que a gente encontrou lá no texto, lá em cima, né? Colonizado, colonizar, que é uma palavra antiga e, portanto, eles tinham essa referência, né? Colonizar, colonizado, colonizar. Também poderia ser dito colonizado em Vêneto. Mas vamos lá. Se utilizou colonizar, então é uma questão de lógica que a gente vai fazer informatizar, né? Porque é assim, informatizar, é assim, a terminação é essa, colonizar, informatizar, tchacolá, vardar e vantigusita. Então, e se a gente faz, por exemplo, mal chapado, a gente pode falar mal chapá, que é algo mal, uma pessoa que está doente, algo mal feito, uma desgraça, a gente acaba utilizando. Mal pego, né? Eu tô mal pego, estou mal pegado, né? Mal chapá. A gente pode fazer mal chapá ou mal chapado, porque a finalização, né, se tem essa possibilidade, mal chapá e mal chapado. Se a gente consegue fazer esse chapado, a gente também, obviamente, vai conseguir fazer informatizado. Portanto, o sistema nos permite fazer informatizado. Óbvio que para tudo isso a gente precisa ter uma orientação melhor de alguém que saiba explicar para vocês essas coisas, senão não tem jeito, né? Benon, próprio cita. Essa aqui eu coloquei para vocês da onde eu retirei, tá? As frases aí de um livro. E agora, tá? Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Baixem ele, até mesmo para vocês conferirem melhor, darem uma olhada, e assim vocês vão começar a evitar esses erros, que são erros básicos, erros de estrutura, às vezes estrutura portuguesa, que fica uma coisa bem estranha, que muitas vezes causa desentendimento até entre os próprios falantes aqui no Brasil. Por exemplo, a questão do parária aqui, eu fiquei boiando, o que é isso, como assim parária? E obviamente que com eles lá no Vêneto vai ficar bem ruim, porque o pessoal acaba, muita coisa não tendo entendimento, né? Não acaba entendendo. Então, ou seja, falar bem é se comunicar bem também, né? É falar, não só falar bonito, mas também se comunicar bem, se fazer entender, né? Para a gente não passar uma imagem de analfabetos, para dizer a verdade. Puito, e allora aspetta che finimo qua. Adesso abbiamo finito la lezione di Ancoi, spero che vi piacesse un'altra volta e vi dimando anche da mettere il mi piace sul video, da iscriversi sul canale e se vediamo alla prossima. Ciao ciao!